as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ora, irmãos, agora perceba que existem três coisas aqui contidas aqui neste breve versículo. A primeira delas, nós precisamos observar aqui, é que elas mandaram falar a Jesus, mas quando a fala foi dita, não aparece a palavra Jesus. Elas mandam dizer, quando chegar lá, diga: aquele que o Senhor. Elas chamam Jesus de Senhor, não é? Elas não tratam por você e nem apenas mandam dizer, diga assim: Jesus, aquele que você ama. Não, elas dizem: aquele que o Senhor ama está doente. E a primeira lição que eu quero aplicar na sua vida é que antes de você pedir alguma coisa para Jesus, você precisa reconhecer a autoridade dele na sua vida. Não é? Como é que você vai fazer uma oração e pedir algo para Jesus? Se você... Hoje tem tantas músicas aí que transmitem uma ideia de uma intimidade assim tão profunda com Jesus, que às vezes chega a ser ofensivo a forma como Jesus é cantado em algumas músicas. Parece que ele é um coleguinha da quinta série. Percebam que elas mandam dizer: aquele que o Senhor ama está doente. Eu não vou entrar no mérito aqui da palavra Senhor no texto, se é Senhor no sentido de Deus ou se é Senhor no sentido de Rabi, de Rabone, de mestre. Mas o que eu quero que você entenda, olhe para mim aqui. O que eu quero que você entenda é que antes de você construir um relacionamento com Jesus, você precisa ver se você reconhece a autoridade de Jesus na sua vida. Faz sentido isso para você? Em segundo lugar, elas acreditam que uma vez que elas falem com Jesus, Jesus vai observar a situação. Então antes de você... É por isso que muita gente nem pede, nem ora mais, porque já não tem mais fé, não acredita mais que uma vez que leve o seu problema, o problema vai ser observado por Jesus. Você acredita que a partir do momento que você fala com Ele, Ele passa a olhar para o seu problema? Você acredita que a partir do momento que você leva a Ele a sua necessidade, Ele se detém para olhar para aquilo que está acontecendo? Pois bem, Marta e Maria acreditavam. E o que é que elas estão pedindo para Jesus? Ora, elas não estão pedindo nada demais, senão que Jesus observe a repentina aflição que se abateu sobre seu amigo querido. Terceiro lugar, elas expõe o caso diante de Jesus de uma forma muito clara e de uma forma muito simples. Porque para falar com Jesus, para falar com Deus, você não precisa ser um cara rebuscado. Você não precisa ser um cara de uma cultura profunda. Você não precisa ter faculdade de letras. Para falar com Jesus, você precisa ser objetivo. E elas são objetivas, elas dizem: aquele a que o Senhor ama está doente. Pronto, elas sintetizaram. Agora, perceba uma coisa importante aqui. Nesta frase, quando elas dizem, ou elas mandam dizer, aquele a quem o Senhor ama está doente, note não o que foi dito, mas perceba o que não foi dito. Não foi feita nenhuma petição. Não foi pedido absolutamente nada. Elas apenas informaram Jesus do que estava acontecendo. Então nas entrelinhas há um silêncio, porque elas mandam dizer o que para Jesus? Elas mandam dizer: aquele a quem o Senhor ama está doente, ponto. E eu acho isso aqui uma coisa assim tão linda, meus amados irmãos, porque esse silêncio, preste atenção, olha aqui para mim, para você entender o que eu vou te falar agora. Este silêncio, essa falta de manifestação das irmãs em pedir algo para Jesus, esse silêncio delas é uma garantia de que elas acreditam que não precisam dizer para Ele o que Ele tem que fazer, porque elas sabem que Ele sabe aquilo que precisa ser feito. Ei, Jesus sempre sabe o que se precisa fazer. Você não precisa dizer para Jesus o que Ele tem que fazer. Você não precisa falar para Jesus. Desculpe estragar a brincadeira, chocar você com o que eu vou falar, mas você não precisa orientar Jesus.
Você não precisa fazer um mapa para ele. Você não precisa explicar para ele como é que ele tem que agir. Você tem que ser objetivo e dizer: Senhor, está acontecendo isso, isso e aquilo. Pronto. E fique em silêncio, porque Jesus sabe exatamente o que ele tem que fazer. É por isso que elas dizem apenas: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ponto. E aí elas confiam. Ela diz: a partir do momento que nós dissermos isso para ele, aleluia, nós não precisamos fazer absolutamente mais nada, porque ele, a partir do momento que ele souber o que está acontecendo, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Aleluia. Jesus sabe o que está acontecendo na sua vida. Jesus sabe o que você está enfrentando. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que está envolvendo a sua vida. Se ele sabe, fique tranquilo, ele já sabe também o que precisa ser feito na sua vida. Esse é o grande detalhe que está embutido aqui. Meus irmãos, agora perceba que o texto vai nos dizer que quando Jesus recebeu esta notícia, então vamos lá. Primeiro, elas reconhecem a autoridade, porque elas dizem: está enfermo, Senhor, aquele que tu amas. Segundo, elas são objetivas e pedem simplesmente para Jesus voltar a sua atenção para aquilo que está acontecendo. Terceiro, elas não dizem para Jesus o que ele precisa fazer, porque aqui, nas entrelinhas do pedido dessas duas mulheres, está a sua confiança absoluta, indicando que elas sabem que Jesus sabe o que precisa ser feito. Ok? Mas ao receber a notícia, o texto diz que Jesus se manifestou e falou alguma coisa. Ele disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aqui é uma outra coisa importante para nós pensarmos essa noite: o uso da palavra feita por Jesus, essa doença, não é? Jesus diz essa doença. Agora, não significa que quando o Senhor está dizendo essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, não significa, o texto não está querendo dizer que a doença foi causada para que Jesus ou para que o Pai pudesse ser glorificado. Significa que a consequência da doença será para a glória de Deus. Aleluia. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho para você entender melhor o que eu estou tentando te falar. Este problema que você está vivendo não é causado por Deus, mas a consequência que virá através desse problema na sua vida, o resultado final, isso sim será para a glória de Deus. Aleluia. Ah, pastor, eu estou enfrentando um problema, por que Deus permitiu? Não, o problema não foi causado por Deus, mas a consequência, ou desdobramento, ou o desfecho final deste problema, isto será para a glória de Deus. Então eu estou pregando para você nessa noite algo que não é difícil de ser compreendido. Está difícil, está difícil, não é? Está complicado, sim, está muito complicado. Está uma dificuldade tremenda, mas não é Deus que está causando isso. Deus está permitindo isso, porque disso virá uma consequência, e a consequência será uma resposta poderosa de Deus para acabar com este problema na sua vida. Então Deus não é a causa, Deus é a consequência. Deus não é o causador, Deus é o resultado final. Não desanime, porque por maior que seja o seu problema, a consequência será melhor, porque será para a glória de Deus. Bom, o texto nos diz, meus amados irmãos, que quando Jesus soube que o Lázaro então estava doente, ele se demorou ainda 2 dias naquele lugar. Isso é uma coisa que parece estranho para a gente, Jesus ter permanecido ainda 2 dias ali, porque afinal de contas João disse que Jesus amava esta família. Agora, note uma coisa interessante: parece estranho da perspectiva de quem não sabe o final, mas para Jesus era perfeitamente normal ele ficar ali, porque ele já sabia o resultado final. Então a resposta da tua oração não chega
você fala com Deus, você clama a Deus, se apresenta para Deus e diz: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. E aí Deus não fala com você e você acha estranho. É estranho na sua perspectiva, que não sabe o final. Mas para aquele que já sabe o que vai fazer, é perfeitamente normal que ele permaneça em silêncio. Então é por isso que às vezes Deus não fala. É por isso que às vezes Deus não te dá a resposta. E você fica desesperado dizendo: por que Deus não fala? Por que Deus não responde? Ora, porque Ele já sabe exatamente o que Ele vai fazer. Então, como Jesus já sabia o que ia acontecer, como Jesus já sabia que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para ele que já conhece a história desde o começo, já conhece o meio, já conhece o fim, antes de chegar lá, para ele era perfeitamente normal que ele aguardasse ali. Agora, por que Jesus ficou ali 2 dias? Você vai me perguntar, e eu vou responder para você, meus amados irmãos. Jesus ficou ali 2 dias porque ele estava aguardando o momento da vontade do Pai para ir. Não era a vontade dele, porque ele não veio para fazer a sua vontade. Ele diz: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, quando ele recebe a notícia, ele fica esperando. E o que é que ele está esperando? Ele está esperando um sinal do Pai. E qual é o sinal? O sinal é quando ele olha para os discípulos, e aí ele imediatamente, sobrenaturalmente, fica sabendo. Ele olha para os discípulos e diz assim: Lázaro morreu. No exato momento que Lázaro morre, ele fica sabendo. Como é que ele ficou sabendo? Alguém mandou uma mensagem de WhatsApp? Alguém mandou um e-mail? Não. Ele estava aguardando. E quando Lázaro morreu, o Senhor entendeu que era aquele momento, que era aquela hora, que era o instante que o Pai queria que ele fosse para lá. Aleluia. Então, meu amado, fique tranquilo, porque a hora, o momento, o instante do milagre, da resposta de Deus para a sua vida, a verdade é que ele já existe. Quando chega o momento, quando chega a hora, quando chega o exato instante da resposta a vir, ela vem sem mais nenhuma demora. Então Jesus permanece, ele fica por ali, os seus discípulos ficam ali. João diz que ele permaneceu ali por mais 2 dias. E então, meus amados irmãos, Lázaro morreu, e este é o momento de Jesus se deslocar para lá. Então Jesus vai no momento em que Lázaro morre, ele se dirige para lá. E o texto diz assim: depois de 2 dias, presta atenção nisso aqui para você ver que coisa linda. Depois de 2 dias, ele diz assim para os seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, mas há pouco os judeus tentavam te apedrejar, e assim mesmo vais voltar para lá? E tendo dito isso, Jesus acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Os discípulos não entenderam, porque quando o mensageiro chegou, o mensageiro não veio e disse assim: olha, Lázaro morreu. Quando o mensageiro chegou, ele disse assim: olha, Lázaro está doente. E aí agora, quando Jesus diz para eles: Lázaro está dormindo, eles dizem: se dorme está bem, porque o que uma pessoa doente precisa para recuperar as suas energias? Descansar. Então os discípulos estão sob a perspectiva de que o Lázaro está doente, mas Jesus já sabe que o Lázaro está morto. E então ele precisa dizer isso para os seus discípulos de uma forma mais clara, não é? Porque eles pensam que o Lázaro está num repouso daquele que está doente, cansado e recuperando as suas energias. E aí o texto diz: então Jesus lhes disse claramente, verso 14: Lázaro morreu. Aí eles entenderam. Agora, note para você ver uma coisa aqui, presta atenção nesse versículo comigo. Jesus diz assim: vamos voltar para a Judeia. Quem vai voltar para a Judeia? O convite é dirigido para quem? Ele diz assim: vamos voltar para a Judeia. Presta atenção, o vamos está no plural, é vamos nós, vamos todos nós. Jesus chama todos os seus discípulos, ele diz: vamos voltar para a Judeia. Mas depois ele diz assim: nosso amigo Lázaro
dorme, mas eu vou. Ele não diz nós vamos. Aleluia. Para ir a nós vamos todos nós. Nosso amigo Lázaro, ele está adormecido, nós vamos voltar. Mas depois ele diz assim: mas quem vai despertá-lo sou eu. Aleluia. Oh, amado, nós somos uma igreja, mas quem faz o milagre é Ele. Aleluia. Nós oramos todos juntos, mas a resposta vem dEle. Aleluia. Nós fazemos as nossas consagrações, mas o socorro bem presente num momento de angústia vem dEle. Nós somos o seu povo, mas Ele é o bom pastor. Aleluia. Ele diz: nós vamos voltar para Betânia, mas eu vou ressuscitar Lázaro. Tem coisas lindas aqui nesse texto. Ele diz assim: nosso amigo Lázaro dorme. Primeira coisa linda na fala de Jesus. Meus irmãos, como é maravilhoso você saber que Jesus te chama de amigo, já não te chama mais de servo. Como é bom saber que aquele privilégio lá no Antigo Testamento, que estava reservado para apenas alguns homens que foram chamados amigos de Deus, ou para apenas um homem. Como é bom saber que agora no Novo Testamento, todos nós, através da aliança que foi realizada lá na cruz do Calvário, através desse sangue que pacificou a todos nós com Deus, como é bom saber que agora nós somos amigos de Deus. Ele não disse meu amigo Lázaro, ele disse nosso amigo Lázaro dorme. Então a segunda coisa bonita que eu quero mostrar para você aqui, irmão, como é lindo você ver que aonde existem crentes de verdade, existe amizade entre eles. Aonde existe um povo genuinamente cristão, existe amizade. Nós somos amigos. Aleluia. Aonde existe um povo com o Espírito de Deus na sua vida, existe amizade entre eles. Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. Então, se você tem inimigo dentro da igreja, cuidado, porque talvez você está entrando por um caminho errado, meu chapa. Porque aonde o povo de Deus verdadeiro, genuíno está, há um laço de amizade muito forte. Então você precisa ser amigo dessa pessoa que está sentada do seu lado. Aleluia. Você precisa ser amigo. Olhe para mim, não desvie a atenção não. Você precisa ser amigo dessa pessoa que está sentada do seu lado. Olha para ele. Talvez vai dar uma dificuldade agora. De repente, a não ser que você está sentado do lado, mas de repente até quem é casado nessa hora, quando a gente fala isso, entra no estreito, né? Você precisa ser amigo dessa pessoa que está sentada, porque Jesus disse: Lázaro é nosso amigo. Aleluia. Aleluia. Quarta coisa bonita nesse texto, Jesus diz assim: eu vou despertá-lo. O que significa isso? Significa que Jesus está dizendo para os discípulos: quer vocês venham ou não, eu vou. Se vocês não quiserem vir, vocês fiquem aqui, mas eu vou até lá. E qual é a lição que nós aprendemos aqui? Ninguém impede a vontade de Deus. Os discípulos disseram: Senhor, mas agora mesmo tentavam te matar, queriam te apedrejar, nós precisamos sair fugido de lá há poucas horas, e o Senhor vai voltar para lá, Senhor. E Jesus assim: eu irei despertá-lo. Como é bom saber, meus amados irmãos, que as pessoas podem te abandonar, mas Jesus sempre vai. Aleluia. Como é bom saber que as pessoas podem te colocar de lado, mas Jesus sempre irá ao teu encontro. Como é bom saber que até os mais fiéis amigos podem fugir e deixar você sozinho, mas nesse momento ele se levanta dizendo: ninguém está indo ao seu encontro, mas eu vou contra a tua
tudo e contra todos, mas eu não te abandonarei. Como é bom saber que ninguém impede o agir de Deus. Como é bom saber que nesta noite Ele diz: eu vou te dar vitória, eu vou entrar na tua luta, na tua prova, eu vou agir, eu vou fazer o milagre, eu vou enviar a resposta, eu vou abrir essa porta. Ninguém te estende a mão, mas eu vou estender a minha mão para ti. Se eu fosse você, levantava as mãos para o céu e adorava aquele que está dizendo: se ninguém vai, eu vou. Se ninguém for, eu vou. Se ninguém se preocupar, eu me preocupo. Se ninguém te quer, eu te quero. Não te preocupes, Ele diz: eu vou. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, então, aleluia, ela foi encontrar Jesus. O texto diz: mas Maria ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Presta atenção, queridos, que há uma duplicidade de sentimentos aqui nesta mulher. Primeiro, você percebe que há um inconformismo na sua fala. Ele está dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento, sabe? Esse tipo de ideia que às vezes a gente fica se martirizando, a gente fica se cobrando. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado determinada decisão, se eu tivesse estudado um pouco mais para fazer essa prova, se eu tivesse trabalhado um pouco mais, eu não teria acontecido isso. Se eu tivesse ido para aquele lugar em vez de vir para esse, eu estaria bem lá. Se eu não tivesse escutado fulano, por que eu fui dar ouvido? Se eu não tivesse ouvido, não estaria acontecendo isso. Se eu. E às vezes a gente alimenta tanto esse pensamento que nós esquecemos que há um Deus que está no controle das nossas vidas. E por pior que seja a situação, Ele diz: eu vou ao teu encontro, você não está sozinho. Aleluia. Mas há uma expressão de fé também no coração dela, porque ela diz: se o Senhor estivesse aqui, tudo teria sido diferente. Você não está entendendo. Aleluia. Sabe por que o final da tua vida, aleluia, vai ser diferente? Sabe porque as coisas na sua vida acontecem de forma diferente do que acontecem na vida de um incrédulo, por exemplo? Sabe porque as coisas na sua vida, elas se encaminham de um jeito que as pessoas não compreendem, não conseguem discernir, não conseguem entender? Porque no teu coração está essa expressão de fé de Marta, dizendo: Ele está aqui, por isso tudo vai ser diferente. Ele está aqui, por isso tudo vai ser diferente. Ele está aqui, e aquilo que ia dar errado não vai mais dar errado. Ele está aqui, e aquilo que ia acabar não vai mais acabar. Ele está aqui, e aquilo que ia ser destruído não vai mais ser destruído. Ele está aqui, e aquilo que era para a morte vai terminar em vida. Ele está aqui, e aquilo que era para sofrimento vai terminar em alegria. Ele está aqui, e aquilo que era para ter decepção vai terminar em gozo. Ele está aqui, e aquilo que era para a morte Ele vai transformar em vida. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, era tudo diferente. Que bom que Ele está aqui nessa noite, e tudo fará diferente na sua vida. Então Jesus não ficou bravo com Marta, porque a Marta está oscilando entre perplexidade e fé.
Se por um lado ela diz, se o Senhor tivesse chegado, por outro lado ela está dizendo, se o Senhor tivesse aqui, tudo ia terminar de um jeito diferente. E Jesus não a recriminou por isso. Por isso não, Jesus não negou a realidade do sofrimento de Marta, porque Jesus sabe a dor do sofrimento. Mas Jesus confrontou ela com uma verdade poderosa, dizendo para ela, Marta, aleluia, ainda que ele esteja morto. Você está entendendo o peso disso que Jesus está falando para ela? Aleluia. Jesus está dizendo para ela, Marta, ainda que esteja morto, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, ainda que morra, viverá. Não tem problema sofrer, não tem problema chorar, não tem problema se decepcionar. Jesus entende tudo isso. Só não pode ser incrédulo no momento que Ele disser para você, pode chorar, pode derramar as suas lágrimas, pode acontecer tudo isso, mas não se esqueça de uma coisa: eu estou aqui, ainda que esteja morto, viverá. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque o que eu aprendo aqui é que Deus não quer que você negue a sua realidade, e nem Ele nega a nossa realidade. Ele sabe quem nós somos, exatamente quem nós somos. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é o que Jesus disse para Marta. Marta, apesar de você sofrer desesperado, apesar de você ser quem você é, não esqueça quem eu sou. Apesar de você ser quem você é, Jesus está dizendo, não esqueça quem eu sou. Então eu posso ser nesta noite um pecador, eu posso ser uma pessoa de pequena fé, eu posso ser uma pessoa titubeando, eu posso ser uma pessoa que está fraca, eu posso ser alguém perplexo, entre indas e vindas, eu posso ser tudo isso, mas Ele olha para mim e diz, apesar de quem você é, não esqueça de quem eu sou, e eu sou o teu socorro, eu sou o teu milagre, eu sou a tua resposta, eu sou o que te levanta quando você cai, o que te anima quando você desanima, o que te fortalece quando você enfraquece. Eu sou o socorro na tua vida, eu sou o teu amparo, eu sou a coluna, eu sou o teu esteio, eu sou. Você pode ser quem você é, mas eu sou quem eu sou. Aleluia. Então, meu amado irmão, o teu levante a mão, porque eu estou sentindo uma graça de Deus para profetizar sobre a sua vida. Então, o teu Lázaro vai ressuscitar, não é por causa de quem você é, mas é apesar de quem você é, porque Ele te diz dessa noite, não é por causa de quem você é por causa de quem eu sou. E aí Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ô Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Ela disse, sim, eu creio, Senhor. Aleluia. E aí eu gosto de pensar nessa cena assim, ó. Depois que Ele disse para ela, você crê nisso? E ela olhou e disse, sim, eu creio, Senhor. Jesus deu uma respirada funda assim, ó, e disse assim, cadê ele? Aleluia. Sabe,
Sabe o que está acontecendo aqui? Você já viu, você deve ter visto isso. Você já chegou a ver quando existe uma luta de boxe e aquele boxeador, ele está ali e ele está naquela expectativa, e o técnico vem e fala alguma coisa para motivar ele, e aí não consegue nem segurar, ele não vê a hora de nocautear o adversário. Jesus sabia que a morte estava lá do outro lado, o grande adversário, e quando ele pergunta para ela: você crê isso? Ela diz: sim, eu creio. Ele diz: pronto, agora deixa comigo. Cadê ele? Aonde vocês colocaram? Lamanai, amada, súbia. Onde está o Lázaro? Me leva até lá, e agora vocês vão ver quem eu sou. Aleluia. Jesus está esperando. Olha para quem está do seu lado e profetiza para ele assim, ó, diz assim para ele: Jesus está esperando você dizer: eu creio, eu creio. Pronto, depois que você disser eu creio, ele vai dizer assim, ele vai te botar do lado: vem cá, me ajuda aqui, em nome de Jesus, aleluia. Ele vai falar assim para você, ele vai olhar para você e vai dizer assim: você crê que eu posso? Aí você vai dizer: eu creio. Eu creio. Aí ele vai dizer assim: pronto, então dá licença agora, deixa comigo, a responsabilidade agora é minha, meu filho, aleluia. Então creia nesta noite que Jesus vai entrar onde está o teu Lázaro e vai fazer ele sair para fora. Quem pode dar glória a Deus, levante a mão para adorá-lo. Obrigado, Wilson. Vamos terminar? Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Deixa eu falar uma coisa para você. O que o texto está dizendo, a nossa versão em português traduz assim: agitou-se, uma palavrinha mais bonita, para ficar uma coisa assim mais bonita. Mas no grego, a ideia, eu estava falando hoje à tarde, eu estava lendo esse texto, estudando, e o texto, há uma palavra no grego extra-bíblica que é usada para agitou-se, não é? E a palavra que é usada é a mesma, é a palavra que eles usavam para um cavalo. Quando o cavalo, você vai fazer um carinho nele, ele está meio bravo, sabe? Você tenta encostar a mão nele, ele dá uma relinchada assim e dá uma mexida com a perna e faz um movimento assim, dando um sinal para você: não bota a mão em mim não, que eu não estou legal. Ele te manda mensagem. Quando o texto diz Jesus se agitou, o que o texto está dizendo não é que Jesus ficou descontrolado, não. O que o texto está dizendo não é que Jesus ficou sem saber o que, não. Quando o texto diz agitou-se, significa que alguma coisa está incomodando Jesus. Pergunte para mim, o que é? Pergunte mais alto. O choro orou em volta dele. Por que Jesus ficou agitado? Ele disse: espera aí, eu não estou aqui. Por que está todo mundo chorando? Por que vocês estão chorando? Marta, Maria, por que vocês estão chorando? Eu já não falei que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que esse choro todo? Por que esse desespero? Por que essa preocupação? Eu não estou aqui. É por isso que o texto diz: e Jesus se agitou, ficou bravo e falou: onde é que vocês colocaram ele? E aí alguém disse: vem e vê, Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus vai até lá, o texto diz assim: então Jesus, responderam eles: vem e vê, Senhor. E o texto diz: então Jesus chorou. Mas no original, a palavra que é usada aqui para chorou, para Jesus, é diferente da palavra chorou, que é usada para Marta, Maria, para todo mundo que está chorando. Por quê? Por que a palavra usada para choro, quando é direcionada para Jesus no grego, é uma, e quando está direcionada para Marta, Maria, para a multidão, é outro choro? Porque o choro de Marta, Maria e da multidão é o choro daqueles que estão diante de uma catástrofe, é o choro daqueles que estão diante de um problema, de uma grandiosidade sobre a qual eles não podem fazer nada. Mas o choro de Jesus
não é esse tipo de choro. E aí o texto diz assim: olha, eu vou provar para você. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Quer dizer, os judeus interpretaram que Jesus estava chorando do mesmo jeito que eles choravam. Quem está acompanhando o que eu estou dizendo aí, diga amém. Os judeus, veja como ele está chorando, olha só, veja como ele amava ele, coitadinho. E aí o verso 38 diz assim: Jesus se agitou novamente, ficou bravo de novo. Por quê? Porque os que estavam olhando para ele estavam julgando que o choro dele era um choro de quem não podia fazer nada. E Jesus não está ali dizendo: eu já não disse. E aí o verso a seguir vai dizer assim: então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu já não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Ah, mas aí tem um negócio que eu preciso contar para você aqui. Onde que está escrito isso aí? Na conversa de Jesus com a mulher, aonde é que está escrito isso? Onde é que Jesus fala para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus? A minha Bíblia está dizendo que Jesus perguntou para ela: você crê nisto? Mas Jesus está dizendo para mim e para você que ele falou para ela: se você crer, eu já não te disse que você verá a glória de Deus? Quando foi que Jesus disse isso para Marta? É por isso que você precisa ficar ligado no que Deus fala, né? Porque Deus fala com a gente de uma forma tão preciosa, de uma forma tão rica. Tem tantas coisas dentro daquilo que Deus nos fala, que se você fica desligado, Deus fala uma coisa importante com você e passa batido, você nem percebe. Jesus tinha falado isso para ela, sim ou não? Sim. Mas quando é que Jesus tinha falado isso para ela, pastor? No momento da conversa. João não narra isso para a gente, mas a conversa, então podemos entender que a conversa não foi apenas isto, mas que no caminho, provavelmente, quando Jesus vai conversando com as irmãs, ele falou muitas coisas para elas. E dentre as muitas coisas que ele falou para ela, está aqui, porque ele diz assim: eu já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Mas não está no texto, mas está subentendido que ele falou. E agora, fechar a coisa mais bonita do texto. Quando Jesus manda tirar aquela pedra, ele faz uma oração. Quem está junto aí, diga amém. E eu vou encerrar aqui, prometo. Então Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Presta atenção nos tempos verbais aí, que isso é importante para você entender a Bíblia. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, só falo isso por causa da multidão presente. Então, peraí. Então nós temos que concordar que a oração para a ressurreição de Lázaro já tinha acontecido antes, porque Jesus não está orando agora: Pai, eu quero que ele seja ressuscitado. Jesus está fazendo uma oração, melhor dizendo, de ação de graças. Ele está dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus já havia feito esta oração pela ressurreição de Lázaro. A pedra ainda estava no túmulo, Lázaro ainda estava morto lá dentro, mas Jesus já tinha falado com o Pai sobre a ressurreição daquele homem. Eu encerro dizendo isso para você, aleluia. Você pode ter chegado aqui nessa noite e a pedra talvez ainda está aí, o Lázaro está lá dentro, mas você precisa saber de uma coisa: Jesus já falou com o Pai acerca do seu problema. A pedra ainda não rolou. Tem gente que diz assim: olha, a pedra vai rolar, viu? O Lázaro vai sair. Mas eu vim aqui nessa noite para pregar para você que antes da pedra rolar, antes do Lázaro ressuscitar, Jesus já falou, o Pai já ouviu e o milagre já estava decretado. Aonde, pastor? Versículo 11. Lembra do comecinho da história? Lembra? Jesus disse: Lázaro está lá dormindo, mas eu vou ressuscitar. Lá atrás a oração
já havia sido feita e o Pai já havia decretado que Lázaro iria sair da sepultura. A sua vitória, seu milagre já está garantido. Aleluia. A pedra é apenas um detalhe. O mais importante é que aquele que intercede por nós já apresentou a minha e a sua demanda diante do Pai.